vimos os vários tipos de falhas detectáveis pela análise de vibração. Agora, vamos definir pontos de medição e escolher os melhores locais para coletar dados. O programa anterior abordou os melhores pontos de medição para caixas de engrenagens. Aqui, veremos o porquê e como escolher os melhores pontos de medição para caixas de engrenagens. Caixas de engrenagens têm eventos de alta frequência que exigem coleta de dados precisa. Alguns compressores rápidos têm entrada de 60 Hz, girando uma engrenagem com 256 dentes. A frequência de engrenagem é 15.360 Hz, ou mais de 900.000 CPM. Essa frequência fundamental está acima dos limites de alguns analisadores. Para outros, o segundo múltiplo da frequência está além da capacidade do analisador. Mesmo quando o analisador processa frequências tão altas, a frequência da malha da primeira engrenagem deste compressor supera a faixa linear da maioria dos transdutores. É preciso um transdutor especial linear nessas faixas de frequência. Coletar dados dessas altas frequências exige técnicas especiais de montagem. A maioria das montagens magnéticas só é linear até cerca de 2.000 Hz. Usar fluido de acoplamento entre ímã, sensor e máquina pode aumentar isso para 5.000 Hz. Isso ainda é só 1/3 do alcance necessário para captar informações da malha de engrenagem. Uma montagem com pino roscado e fluido de acoplamento pode dobrar essa faixa. Felizmente, nem todos os acionamentos têm frequências tão altas a monitorar. Muitas engrenagens redutoras têm frequências monitoráveis com sensor comum e bom ímã com fluido acoplador. Por exemplo, esta caixa de engrenagens tem 20 Hz de entrada e 24 dentes no eixo. 20 Hz vezes 24 dentes gera uma frequência de malha de 480 Hz. Estendendo além de 3 vezes a malha para incluir bandas laterais, a frequência máxima é 1.560 Hz. Essas frequências são acessíveis com um bom sensor e ímã de terras raras ou de 2 polos. A necessidade de sensor especial ocorre quando o acionamento aumenta a velocidade. Vamos ver as frequências de interesse em acionamentos de engrenagens. Com entrada de 60 Hz e 166 dentes, a frequência de malha é 99960 Hz. Queremos ver o segundo múltiplo da malha e 5/6 múltiplos da velocidade do eixo. Isso determina uma frequência máxima de 2.280 Hz. Com 3.200 linhas de resolução, temos cerca de 6,33 Hz de energia por linha. Isso ajuda na parte alta do espectro a ver o estado das engrenagens, mas precisamos ver além delas. Nos preocupamos com múltiplos da velocidade do eixo e frequências de rolamento. Na análise de rolamentos, é preciso resolução de 2 Hz por linha para diagnosticar falhas. Isso é mais de 3 vezes a resolução disponível para este problema de engrenagem. A solução é definir outro ponto de medição para frequências mais baixas. Defina-o como um espectro típico para análise de rolamentos em máquinas de mesma velocidade. Esse ponto ajudaria a diagnosticar desbalanceamento, desalinhamento, folgas e problemas de rolamento. Defina este ponto como faria para qualquer medição de rolamento. Para engrenagens rápidas, use frequência máxima de 2Gs malha mais 5x velocidade do eixo. Prefira 3x a frequência de malha se não ultrapassar os limites do analisador e sensor. Adicione faixa extra de 5 Hz velocidade do eixo para examinar as bandas laterais superiores. Para análise de banda estreita dessa faixa, defina a primeira banda incluindo subharmônicos até 2,5 vezes a velocidade do eixo. A segunda banda deve incluir a faixa de 2,5 a 10,5 vezes a velocidade do eixo. A terceira inclui tudo daqui até a frequência da malha menos 5 vezes a velocidade do eixo.
Note que a banda não incluiu a malha de engrenagem ou suas bandas laterais. A quarta banda deve incluir a área ao redor da malha, incluindo as bandas laterais. A quinta inclui toda a energia acima, com 2x a frequência da malha mais 5x a velocidade do eixo. A sexta banda inclui toda a energia daqui até Fmax, abrangendo a área de 3x a frequência da malha. Alguns analistas definem as três últimas em aceleração, pois a malha gera muita força. Para caixas de engrenagens de baixa velocidade, onde a frequência é menor que 600 Hz, os mesmos parâmetros se aplicam. Em programas que especificam mais de 6 parâmetros, defina frequências baixas como ponto de medição e adicione bandas para frequências de malha. Garanta resolução de 2 Hz por linha. Essa definição evita fazer duas medições em cada local do sensor. Níveis de alarme específicos podem ser definidos para cada banda. A ANSI AGMA 6000 a 88 define limites de alarme para classes de engrenagens com base na velocidade da linha de passo. Analistas que monitoram engrenagens em PDM rotineiro têm sucesso ao acompanhar mudanças nos dados. Mudança significativa nos níveis dessas bandas indica falhas e alerta o analista para uma análise detalhada. Inspeções de rotina em redutores paralelos de estágio único exigem ao menos uma medição radial e axial em cada rolamento. Esses painéis são apenas de acesso e não oferecem um caminho sólido para a estrutura interna. Não faça medições neles. Porém, os parafusos são boas fontes de transmissão, pois as roscas travam na caixa e conduzem bem as frequências. Use duas medições radiais ao diagnosticar problemas em um redutor. As altas frequências dos redutores podem exigir duas medições para cada ponto do sensor. Uma seria de baixa frequência e alta resolução para detectar problemas de balanceamento, folga, desalinhamento e rolamentos. A outra seria de frequência muito alta, até 3 vezes a da engrenagem, com alta resolução para avaliar sua condição. A direção das medições radiais deve seguir a linha de força das engrenagens pelo centro dos eixos. Como em outras medições, precisamos estar o mais perto possível da fonte de energia, com um caminho de transmissão sólido por uma teia ou estrutura interna até o ponto de medição e o mais próximo possível dos rolamentos que de fato suportam as engrenagens. Esta caixa de redução dupla é típica de muitas na indústria. Observe os locais de suporte dos rolamentos. Alguns deles estão em uma teia interna. Lembre que a vibração do eixo, incluindo a das engrenagens, passa por esses rolamentos até a caixa. É crucial conhecer o design interno da caixa para posicionar o sensor onde melhor capte as vibrações. Se possível, evite áreas vazias ou peças fundidas ocas. Ao monitorar reduções múltiplas, como esta ou outras complexas, use uma visão focada. Ou seja, defina cada ponto com faixas estreitas que incluam só o necessário daquele ponto. Os alarmes podem ser definidos para essas bandas individuais. Não é preciso que as bandas cubram continuamente os dados espectrais. Defina áreas de interesse, excluindo outras engrenagens, eixos e rolamentos. Caixas redutoras podem exigir 2 medições radiais por rolamento, além da axial. A segunda medição radial, perpendicular à primeira, pode revelar dados importantes.